Rádio Nova Alvorada FM, 87,9 MHz. Parapuã, estado de São Paulo. Um show de rádio. O rádio é música, é informação, é carinho e amizade, prestação de serviço. O rádio é conteúdo, parceria, né? E nós estamos aqui agora recebendo com muito carinho essa pessoa que é de um coração gigante. A gente sempre fala assim, né? Coração de mãe sempre cabe mais um, né? E o coração desse rapaz que está aqui conosco é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. Uma pessoa de um espírito muito nobre, uma pessoa que fez muito pela a população, não só da cidade do qual foi prefeito, mas também pela região toda, né? E que realmente para nós é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco para esse bate-papo. Estou falando do nosso querido Manuel Ironides Rosa. Manuel Rosa, o ex-prefeito do município de Bastos, mas que continua sendo ainda, para aqueles que o amam, para nós que realmente o admiramos, como o prefeito. Manuel, bem-vindo, que prazer tê-lo aqui. Bom dia, querido amigo Máximo, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela emissora. Para Bastos, para nossa região, é uma alegria, é uma honra estarmos aqui atendendo a esse convite, falando um pouco para nossa gente, contando um pouco das histórias já vividas, das histórias e dos sonhos que ainda esperamos viver na nossa cidade, aqui na nossa região. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, de verdade, uma honra estar aqui. É bom lembrar que nós estamos conversando com bastante nato, viu, gente? O Manuel Rosa, eu lembro bem quando eu era meninão lá na Vila Moldro, né? A gente ia na mercearia do pai do Manuel Rosa, tudo molecada, nós ia lá comer doce lá, Manuel, que saudade do seu pai, né, seu João? Eita! É verdade, nós crescemos na periferia da cidade, eu sempre falo assim, meu espírito continua ali. Graças a Deus. Rua São Paulo, Jardim Santa Luzia, Santa Terezinha, Santa Maria, eu nunca nego as minhas origens, nós não negamos as nossas origens, exatamente. Porque quando a gente esquece a nossa origem, a gente esquece de viver aquilo que essencialmente nós somos. Sim. Grandes amigos estão ali ainda, eu faço questão no mandato e fora dele de estar presente, estando conversando com os amigos em todos os lugares da cidade, mas dizer assim, ainda, e vou sempre com muita alegria, com muita honra, me considerar um menino da vila, isso, né? Isso. Moleque que cresceu na vila e que essa vila continua aqui na minha vida. Muito bem. Manuel, eu gostaria de começar o bate-papo também falando a respeito, que o senhor comentasse, claro, né, a respeito da experiência de ter sido o prefeito da cidade natal, né, que isso é algo extraordinário, né? E também já entrar na questão dos principais desafios, né, que o senhor enfrentou durante esse período, porque a gente sabe que administrar uma cidade não é fácil. Máximo, a gente coloca a vida da gente nas mãos de Deus. Então eu falo assim, o que nós usamos na nossa primeira campanha e na segunda é que todo sonho é possível. Desde criança eu cultivei o sonho de ser prefeito de Bastos. E para chegar lá, sem pisar em ninguém, vivendo realmente do jeito que Deus nos permitiu viver, no formato de sim. Enquanto as campanhas eram aquelas campanhas caríssimas, eu nunca ousei ser candidato a prefeito porque não tinha dinheiro para isso. Com a mudança da legislação, tudo se equiparou por baixo dos custos e a gente ofereceu o nosso nome. Então, primeiro, graças a Deus, ao apoio da família e dos amigos e ao apoio da nossa comunidade, chegamos lá realizando um sonho, e esse sonho não poderia ser só meu. Era um sonho meu que serviria para realizar o sonho das pessoas da minha comunidade. E nós fizemos desse lema a motivação dos nossos 2 mandatos de prefeito de Bastos, que foi uma das maiores honras, tem sido uma das maiores honras minha, ser prefeito de uma cidade tão próspera, de uma região importantíssima para a história de São Paulo e para a história do país. Aqui nós somos muita gente. Se todo esse Nova Alta Paulista, 1 milhão de pessoas, nós somos importantes não na contagem de pessoas para o Brasil, sim, mas acima de tudo na produção do alimento que vai para a mesa do brasileiro, que vai para fora do Brasil, uma região que tem potencial de se desenvolver muito. Bastos não foge à regra, do turismo ao desenvolvimento econômico, a nossa região pode e vai crescer muito.
Então, para mim, foi uma grande honra ser prefeito de Bastos, vencer os desafios de ajustar as coisas, as contas, os pagamentos, a situação difícil que o município se encontrava, não só Bastos, embora a prefeita que nos antecedeu tivesse feito um grande trabalho, a realidade daquele momento era muito difícil se pensar em termos de Brasil e em termos de mundo. Isso. Crises após crises. Isso. Então, nós vencemos esse primeiro desafio de colocar a casa em ordem, retomar aquilo que estava paralisado na cidade, de falar assim, agora nós conseguimos impulsionar o desenvolvimento. E foi exatamente isso, contando com o apoio da nossa comunidade, de pessoas da região, de deputados, senadores, secretários, governador, presidente da República, onde nós batemos em todas as portas ao longo de 8 anos, para fazer com que o desenvolvimento chegasse na nossa cidade, vencêssemos alguns desafios dos mais sérios que tínhamos, não todos, porque alguns permanecem e vão permanecer ainda até que sejam solucionados, porque são de gigantescos investimentos, mas nós conseguimos colocar numa plataforma de pensamento, dizer o seguinte, do primeiro ao último dia de trabalho, nós vamos entregar o melhor nosso. Nesse período que o senhor foi prefeito, dentre várias realizações, gostaria que o senhor destacasse as que mais impactaram a vida da população bastense e também a nível regional. Sim. Primeiro, a gente fez um trabalho junto com prefeitos da região, aqui pela AMINAP, né? Junto ao CIVAP, lá de Assis. Por que isso? Porque trabalhar em consórcio, dividir problemas que são regionalizados, é muito mais fácil de buscar solução. É muito mais fácil de impactar a mentalidade do governo do Estado, do governo federal, para olhar a nossa região como um volume de pessoas, um volume de lideranças que facilita esse entendimento. Então, nós nunca abrimos mão dessa regionalização de procedimentos, de pedidos, para que as coisas acontecessem. E nós estivemos presentes em todas essas conquistas. Por exemplo, lá na ponte que liga o Estado de São Paulo ao Mato Grosso do Sul, nos recapeamentos da região, nas duplicações de rodovias, em projetos de hospitais regionais, tudo isso nós estivemos presentes junto com lideranças da região para que acontecesse. Isso foi importante. Se a gente olhar para a nossa cidade de Bastos, a gente poderia destacar algumas coisas em cada área de atendimento e nós não deixamos nenhuma para trás. Como um pai que olha por todos os filhos, o nosso desafio máximo era olhar todas as áreas da cidade e falar o seguinte, olha, eu não posso investir tudo numa área só e esquecer as outras. Eu tenho que colocar um pouco de dinheiro, um pouco de força em cada lugar para que todos se sintam acolhidos pela gestão e atendidos. Por isso, a gente colocou, por exemplo, agricultura. Nós desenvolvemos projetos absolutamente importantes de apoio ao pequeno produtor da agricultura familiar, que é aquele que produz muito para a subsistência, com máquinas, com estradas sendo conservadas, com pavimentação de estradas rurais, com recapeamento de estradas rurais, com acessão gratuita de equipamento, com preços de maquinários subsidiados pela prefeitura, sem esquecer o controle ambiental, a preservação ambiental, com uma equipe que trabalhou nas áreas de preservação permanente, dando esse conforto para as futuras gerações, uma certeza de que a preservação das minas, os cuidados com os resíduos sólidos produzidos na cidade, tudo isso foi pensado de tal modo que a gente impactou positivamente a vida das pessoas. Então, a agricultura, por exemplo, houveram outros investimentos, mas esses aqui, rapidamente, a gente poderia destacar como sendo impactantes para a nossa comunidade. Muito bem. Esporte. No esporte, a gente deu um verdadeiro show, na verdade, né? Nós saímos das equipes de várzea, quando assumimos a prefeitura, tinha 4 equipes. Nós entregamos a prefeitura com 16 equipes disputando o campeonato varziano, subsidiado pela prefeitura. Lá na Secretaria de Esporte, criamos o projeto Recomeçar, que era para recuperar a vida e a mobilidade das pessoas que tinham sido vítimas da Covid. Grande projeto. E que hoje, infelizmente, a prefeitura paralisou esse atendimento lá dentro da Secretaria de Esporte, um equipamento importantíssimo, que ajudou a recuperar a mobilidade de muitas pessoas que eram vítimas da Covid. Investimos muito no esporte das crianças até o idoso, até a melhor idade, participando em jogos regionais, participando em vários equipamentos, em várias modalidades esportivas, da criança até a melhor idade, sendo para nós um motivo de grande alegria ter levado para Bastos o convênio com o Santos Futebol Clube, e a escolinha de futebol de Bastos passou a ter um volume enorme de crianças,
contratação de mais profissionais e uma parceria com o Santos Futebol Clube. Meninos da Vila estava em Bastos até o ano passado, quando a prefeitura infelizmente perdeu a parceria com o Santos Futebol Clube, né? Isso foi assim, um prejuízo muito grande se pensarmos na possibilidade de futuro dentro do futebol para as nossas crianças. Além disso, investimos muito, por exemplo, na recuperação da pista de caminhada, né? O motocross, a pista de motocross que foi criada, iluminada. Todos os esportes nós colocamos um pouco de recurso para que Bastos pudesse ser destaque regional. E assim aconteceu, em todas elas. Educação, um show na educação. Sistema SESI de ensino que é cobrado em qualquer lugar do país. Na maioria é cobrado. Em Bastos nós levamos o sistema SESI de ensino gratuitamente. Ampliamos o número de vagas em creche, em pré-escola, deixamos escolas em construção para a nova gestão dar continuidade, outras prontas apenas para ser iniciado já com o mobiliário para começar, e hoje nós temos escolas em construção para finalizar agora a obra, escolas que vão começar, por exemplo, da conquista do PAC, uma escola de tempo integral de 9 salas. Fizemos a municipalização da educação com investimentos na reforma e na organização escolar. Fizemos também, sempre foi, já nas primeiras semanas, a distribuição de uniformes, a nossa merenda escolar com grande qualidade, né? E aí a gente colocou como exemplo também a creche lá da Cascata, que estava destruída. Sim. E que passou a ser uma creche modelo para o estado de São Paulo. Ali é um motivo de orgulho para todos os bastenses ter aquela creche do formato que nós deixamos. Hoje, infelizmente, ela está sem funcionar, porque há mais de 5 meses atrás, uma ventania destelhou e ainda não providenciaram a conclusão dessa obra para que as crianças estivessem de volta lá estudando. E na saúde? A saúde que é um grande desafio de todas as gestões, em Bastos e no Brasil inteiro. Algumas coisas, muitos milhões de reais nós investimos nos mutirões de cirurgia e de exames de especialidades. Porque se a gente deixasse pelo SUS apenas, as pessoas morreriam nas filas. Então, nós começamos um grande projeto na parceria com o Hospital de Bastos, com clínicas da região, para tentar zerar a fila de cirurgias de pequeno porte e também os exames de maior complexidade. Emendas que nós conseguimos dos deputados, mais os recursos da prefeitura sendo repassados para que nós pudéssemos reduzir muito essa fila. Montamos o Centro de Especialidades Médicas, que é um orgulho para todos os bastenses, atendendo especialidades que nós dependíamos de outras cidades maiores, passamos a atender em Bastos, com vários profissionais dando aquilo que é de melhor, né? Com equipamento de ultrassom de última geração, com parcerias com clínicas para fazer outros exames que a gente não poderia fazer na rede municipal, pagávamos para fazer. O pronto-socorro, que era pequeno, transformamos praticamente no hospital dia, duplicamos a possibilidade de atendimento dentro do pronto-socorro, tendo muito mais equipamentos dentro do pronto-socorro do que no próprio hospital local. O hospital local se servia muito do pronto-socorro, da estrutura que nós tínhamos no pronto-socorro, para atender aos nossos pacientes. E ainda assim, saímos de um apoio financeiro no início da gestão de R$17 mil por mês para o hospital, repassando na gestão nossa no último ano mais de R$110 mil por mês, comprando serviços do hospital para atender melhor a nossa população. Por exemplo, nosso governador brilhantemente criou o pacote SUS estadual, vamos dizer assim, né? Um repasse extra para os hospitais. Isso nós começamos em Bastos na nossa gestão. Cada internação dentro do hospital, exemplo, se o SUS pagava R$10, a gente pagava mais 20 para atender melhor. Cada exame feito no laboratório do hospital, se o SUS pagasse R$5, nós pagávamos mais 10. Tudo isso para atender a nossa gente e o hospital ter uma renda extra para sair da crise financeira que já vinha se perpetuando por muitos anos. Criamos o laboratório posto de coleta municipal, que hoje, infelizmente, está fechado. Foi uma perda muito grande para a nossa população termos entregue aquele laboratório que estava funcionando como posto de coleta, saindo de 25 coletas no laboratório do hospital para 70 coletas por dia. Nós começamos esse trabalho no mês de novembro de 2024 e hoje aquele prédio maravilhoso está fechado sem atendimento, o que a gente lamenta muito.
Criamos a Clínica Te Amo, uma das primeiras cidades aqui da nossa região a montar um atendimento especializado para crianças com TDAH, com autismo. Isso foi uma referência para a nossa cidade e para a nossa região. Gente de outras cidades, de outros estados, procurando saber como é que a gente criou isso. Onde o prefeito buscou dinheiro? E eu digo sempre, busquei dinheiro nas amizades criadas ao longo dos anos, nas parcerias com os deputados, para instalar essa excepcional clínica de atendimentos lá na nossa cidade. Fizemos a aquisição de muitos veículos. Assumimos a prefeitura, tinha 5 veículos para transporte de pacientes. Entregamos a cidade com mais de 25 veículos novos ou seminovos para atender a nossa gente, para levar em todos os lugares do Brasil afora, no estado de São Paulo, na região. E finalizando também a criação do CAPS. O CAPS para atender a nossa população com aquilo que a gente poderia oferecer de melhor. Então, nessas áreas, mais ou menos isso. Em outras áreas, a gente fala logo depois. Fique à vontade. Gostaria de aproveitar esse ensejo dentro desse âmbito, que o senhor comentasse também a respeito da preocupação que o senhor sempre teve com a população, em relação também à diversão, né? Ao entretenimento, né? Durante o período de vossa gestão, a gente percebia que os shows eram shows maravilhosos, né? Grandes nomes nacionais. Gostaria que o senhor comentasse também a respeito dessa preocupação com a população. Daí a pessoa fala assim, mas como é que a Prefeitura de Bastos arruma dinheiro para fazer esses shows? Alguns prefeitos amigos até falavam, rapaz... E eu sempre pensei, sabe, Máximo, aquilo que o prefeito da cidade gostaria de ver, ele tem o dever de oferecer para a população da cidade. Simples. Mas como é que faz isso? Economiza onde deve ser economizado e investe porque as pessoas precisam de saúde, de educação, de assistência, mas também precisa do lazer. Isso é cuidar da saúde e do bem-estar da população. Então, melhores eventos como Festa do Ovo aconteceram na nossa gestão, dos rodeios aconteceram na nossa gestão, né? Trazendo os melhores shows a nível nacional para Bastos, o que hoje a gente já não tem. Quando vai algum melhores hoje, são coisas que nós já vimos, são repetecos, que podem ser que voltam para Bastos, né? Mas nós fizemos aquilo pensando na nossa Secretaria de Turismo, por exemplo. Nós não tínhamos nem plano diretor de turismo quando assumimos. A nossa secretária, a Camila, na época, se debruçou sobre esse assunto. Fomos para cima, criamos o plano diretor de turismo e uma das necessidades era investir nos eventos para fazer com que Bastos se transformasse definitivamente como um município de interesse turístico. Isso aconteceu agora em 2025. Nós já não éramos mais prefeito, mas nós lançamos a semente, aprovamos o projeto na Secretaria de Turismo, no Palácio, falando com o governador, e só faltava o governador mandar o projeto, incluindo algumas novas cidades. O governador mandou em 2025, foi aprovado, Bastos se transformou em município de interesse turístico, e a partir desse ano receberá, por ano, mais ou menos 600 mil para investir no turismo. Infelizmente, no ano passado não teve Festa do Ovo, esse ano a gente não sabe, comenta-se que não vai ter de novo, por uma questão de sanidade, nós não sabemos se vai ter ou se não vai, mas fizemos da Secretaria de Turismo, além do plano diretor, além dos melhores eventos, a Feira da Lua, que ainda é uma realidade que a atual administração preservou, né, e graças a Deus conseguiu fazer isso. Fizemos a qualificação dos profissionais que trabalham na cidade, na área de turismo, na área de hotelaria, na melhoria da formação, da qualificação profissional dos nossos trabalhadores para que entrem no mercado de trabalho, o apoio para as empresas em todas as áreas. Quer dizer, então, essa questão do turismo, do desenvolvimento econômico da cidade, nós levamos muito a sério. E os eventos que aconteceram, eu posso destacar como sendo uma referência para a nossa região. Eu sempre falava para os nossos prefeitos amigos, não é só Bastos que tem que fazer grandes eventos. Todas as cidades, na medida do possível, poderiam fazer eventos maiores. Por quê? Porque atrair turistas aqui para a nossa realidade, para a nossa região, ele não vem somente no dia do evento, mas ele vem depois, porque ele vai gostar. E no evento, ele vai gastar no hotel, no bar, no restaurante, na farmácia, no posto de gasolina, na loja de roupa, na loja de calçado. É um volume todo extra de recursos que entra na cidade, fazendo um impulsionamento do comércio, da indústria e dos serviços da localidade. Para você ter uma ideia, a Festa do Ovo, a gente ouvia muito isso. A gente arrumava hotel até em Presidente Prudente, porque as cidades da região já estavam com os hotéis abarrotados de gente.
Pessoas que precisavam fazer um penteado no cabelo, mulheres, iam até a Rancharia, Oswaldo Cruz e outras cidades, porque as agendas dos profissionais de base estavam super cheias durante esses dias da Festa do Ovo. Então, isso mostra a grandiosidade dos eventos para o bem geral da comunidade. Muito bem. Um outro marco também que eu gostaria que o senhor comentasse foi a inauguração do Palácio 18 de Junho, que realmente é um prédio muito bonito e eu digo a nível assim, regional, até onde eu vi, né? Um dos mais belos. Sem dúvida, uma obra que estava levantada há 12 anos sem ser concluída. E eu lembro saudosamente do meu pai. Meu pai falava assim para mim: meu filho, se você for prefeito, uma coisa você não pode deixar de fazer: dar uma prefeitura decente para a nossa cidade. Porque ele não considerava que Bastos tinha um prédio para a prefeitura. E esse pensamento do meu pai, Máximo, era o pensamento de muita gente da comunidade. Né? O prefeito Tubinho levantou aquele prédio, chegou no final da gestão dele, ele não terminou, a nova gestão não deu andamento, e era uma questão de honra para nós. Vamos sair de alguns aluguéis que a gente pagava, levar os serviços ali para dentro e fazer com que aquele prédio, não pela imponência dele, mas pela funcionalidade dele e pelo jeito, pela disposição que ele poderia oferecer, fosse uma das sedes do Poder Executivo mais bem equipadas e melhores da região. Graças a Deus isso aconteceu. Você, como cidadão temporário bastense, né, você acompanhou de perto o desenvolvimento disso tudo e, graças a Deus, nós temos uma sede do Poder Executivo hoje que é um orgulho para todos os bastenses e se destaca realmente a nível de região. Todo mundo que foi ou que vai embaixo fala: nossa, que prefeitura bonita. Bonita, organizada, funcional e com uma equipe de trabalho lá dentro que se colocou muito a serviço para oferecer aquilo que era melhor. Muito bem. Prefeito, diante de tantos desafios, né, que o senhor enfrentou, e inclusive em relação a todas essas benfeitorias, tem um que nós não podemos deixar passar, que, no meu ver, eu acho que foi algo assim que balançou a estrutura, não só do senhor como o prefeito da nossa linda Bastos, mas também a nível mundo, que foi a questão da pandemia, não é? O senhor passou por essa turbulência, o senhor enfrentou isso aí, e eu gostaria que o senhor comentasse como foi essa experiência para o senhor como prefeito da nossa linda Bastos. Máximo, uma experiência traumatizante. Você não imagina como foi, e me desculpe se eu me emocionar falando sobre isso, você não imagina como era a gente chegar numa reunião de secretaria de equipe de saúde, ver os números daquela semana e encerrar a reunião com uma oração e chorando. Chorando por cada bastense que nós perdíamos. Chorando por cada brasileiro que a gente perdia. Chorando porque nós prefeitos estávamos sem rumo. Algo tão gigantesco, tão cruel e tão difícil da gente entender. Uma disputa política de egos entre o governo do Estado e o governo federal. E nós, prefeitos, perdidos. Eu lembro que naquela ocasião eu fui o primeiro prefeito que conseguiu abrir o comércio para atender. Ainda assim fomos criticados. Sim. Depois de nós, o nosso projeto se espalhou por outras cidades que buscaram o nosso modelo e conseguiram abrir o comércio. E nós fizemos tudo com muito cuidado, com muita cautela, para que não perdêssemos mais gente. Passamos pela primeira etapa, pela primeira fase da pandemia, como se fosse uma grande onda que veio, perdemos algumas pessoas. Enxugamos as lágrimas, e como uma onda que voltava muito mais forte na segunda onda, perdemos muito mais pessoas. Sabe? Montamos os leitos de UTI, que alguns falavam que não existiam, representaram. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, sabe? Medo nenhum. Aprovado pelo SUS, que fiscalizou, viu os leitos montados, atendemos e salvamos vidas. Perdemos muitas vidas, Máximo, de bastenses ilustres, de bastenses trabalhadores, de pessoas de todas as idades, de todos os sexos. Mas salvamos muitas vidas. O nosso pronto-socorro teve gente que ficou internada 16 dias e saiu vivo lá de dentro. Graças a Deus. Andando lá de dentro. Perdemos muitas vidas, mas salvamos muito, muito, muito mais, graças à equipe de saúde que nós montamos da melhor qualidade, que entregou tudo o que tinha para entregar. O motorista da ambulância, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, as lideranças das unidades básicas de saúde, o pessoal do pronto-socorro,
os médicos, todo mundo se empenhando, a equipe técnica da secretaria, todo mundo de gestão, todo mundo se empenhando em oferecer o melhor, com medo. Quantos profissionais nossos adquiriram Covid? Meu Deus, teve pessoas que pegaram 2, 3 vezes Covid naquele embate. E nós não víamos a hora de achar uma solução, que chegou depois, gradativamente, com a vacinação, e as coisas foram se retomando. E eu falo assim, sobreviver na política depois de uma pandemia era algo que era, assim, sem explicações, não é? Críticas, muitas aconteceram, mas os elogios foram maiores. Vidas perdemos, mas a graça de Deus derramada sobre o povo de base da região foi muito maior, muito mais plena. Por isso que salvamos mais vida do que perdemos. Choramos por cada uma delas, mas em nenhum instante faltou empenho, faltou a dedicação, faltou o trabalho, o cuidado de correr atrás de soluções. Elas vieram, as soluções vieram posteriormente. Passamos por aquele episódio que nenhum prefeito da minha idade, da minha geração, vamos dizer assim, tinha enfrentado. Nós nunca enfrentamos uma pandemia no Brasil, né? No modo que enfrentamos ali. Então, nós sobrevivemos. A população sobreviveu. Nós oferecemos aquilo que nós poderíamos oferecer naquele instante como sendo o melhor que a gente tinha para oferecer. Não deixamos faltar nada, não deixamos. Montamos ali equipes especializadas, locais especializados para atender a população, para que não se misturasse com outras doenças, sabe? Trabalhando 24 horas por dia, intensamente. Faltava de tudo, né? Naquela ocasião, para você ter uma ideia, como que o país nosso é? Um parzinho de luva, que custava, vamos dizer assim, 50 centavos para comprar, passou a custar R$3, né? É um exemplo que eu estou dando. 300, 400, 500% a mais é o que se cobrava, e a gente tinha que comprar para garantir a vida das pessoas, para garantir, né? E sendo taxado, estão inflacionando, tem gente roubando, tem não sei o quê, e ninguém estava do outro lado vendo tudo o que estava acontecendo no Brasil, né? Medicações que sumiram, que não achava para comprar, máscara que virou um equipamento raro. Para você ter uma ideia, na época falava que as máscaras estavam vindo da China já contaminadas com vírus. Você lembra que você ouviu isso? Eu lembro. Não é? Como é que a gente faz? Como é que a gente acha alternativa? Buscando todos os argumentos. Mas eu digo assim, vencemos. Graças a Deus. Nós vencemos. Né? Esse desafio ficou no passado. Aprendemos uma grande lição, a duras penas. A minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Teve família que perdeu mais de uma pessoa. Foi mesmo. Né? Uma dor lastimável, mas assim, sobrevivemos, aprendemos com tudo isso, a procurar fazer sempre o nosso melhor. Prefeito, ainda dentro desse assunto delicado, me lembro bem que também nesse período o senhor teve que fazer uma mobilização até ali na questão do nosso Campo Santo, né? Teve que aumentar mais o cemitério por questões aí de espaço, que não tinha tanto espaço na época também, né? É verdade. Precisamos criar um bloco praticamente inteiro, né, para sepultar o pessoal da Covid, né? E isso fez com que o cemitério ficasse quase que vencido. Tivemos que comprar uma outra área, adquirir uma outra área e ampliar o cemitério, né? Que foi assim, que é uma obra que era necessário de fazer mesmo. Iluminamos o cemitério, fizemos calçamento novo, fizemos tudo que precisava ali dentro do cemitério. Por quê? E também o ossário novo para aquelas restos mortais que já estavam passado do tempo de ser retirado. Mas olha, como era difícil você ver uma pessoa morrer, sair dentro de um saco, num caixão lacrado, não ter velório, e a gente precisava sepultar 9, 10, 11 horas da noite, meia-noite, a hora que chegasse, sim, né? Sem poder abrir para as pessoas verem. Lamentável. E isso foi preciso acontecer, essa ampliação do cemitério. Hoje a gente vai lá, eu estive esses dias atrás lá, olhando aquele bloco de quase que exclusivamente pessoas que morreram de Covid. E aí a gente olha e fala, meu Deus, passamos por isso. Exato. Que dor de ver isso acontecer no mundo inteiro. Ainda dentro desse âmbito, a preocupação também do senhor em relação ao velório municipal, né? O senhor fez uma reforma, uma ampliação, para que a população, nesse momento de dor, pudesse ter ali um lugar adequado para velar aquele ente querido, né? Sem dúvida. O nosso velório era pequenininho, né? Era. Nós mais que duplicamos a capacidade do nosso velório, criamos salas de descanso para a família que está com seu ente querido,
Fizemos do nosso velório assim, um modelinho bacana. E as pessoas hoje, quando vão lá, falam assim: nossa, Manuel, uma das boas coisas que você fez para Bastos foi esse velório nosso. E ele entrou na mesma esteira do cemitério, de fazer investimento nessa área que era muito esquecida. Às vezes tem gestão que fala assim: morreu, está lá mesmo, deixa quieto. Não. Nós vimos a repercussão que teve esses dias de matagal dentro do cemitério. A cidade, aquela converseiro todo tal, né? A gente olha com o máximo respeito para as pessoas que estão vivas, mas de tal maneira o mesmo respeito para as pessoas que estão falecidas lá dentro, repousando lá dentro. É essa consciência que nós temos que ter como gestores públicos. Então, nós fizemos velório, investimentos no cemitério, e uma coisa que para mim foi marcante, olhando na área da assistência social, além de nós aumentarmos o atendimento da assistência social, uma nova sede, mais profissionais, investimento no conselho tutelar, apoio para as entidades, fizemos uma coisa que foi dignificante. A funerária municipal, quando assumimos a prefeitura, tinha um carro muito velho, que quebrava na beira da estrada com pessoas falecidas lá dentro. Para você ter uma ideia, quantas vezes, voltando de Marília ou de Jaú, esse carro quebrou na beira da estrada. Fizemos uma funerária municipal com um carro quase que zero, pronto para isso. Montamos uma funerária municipal que passou a buscar corpos de bastenses falecidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Campo Grande, em outras cidades do estado de São Paulo, com muito orgulho, com muita honra, porque é para isso que nós trabalhamos, para oferecer para a população de Bastos aquilo que haveria de melhor naquele instante. Então, o velório entrou nessa esteira dos investimentos sociais para oferecer, em todas as etapas da vida, o melhor. Eu sempre falo assim: algumas áreas você investe temporariamente, algumas áreas você investe desde sempre. A saúde, por exemplo, você investe desde a gestação. O bebezinho está lá na barriga da mãe, você está investindo já. E só para quando chega o óbito, ao final da vida. A saúde é um investimento permanente. Outros são temporários, mas alguns são permanentes. E o nosso pensamento é levar dignidade, conforto, respeito a todos os bastenses do início da gestação até o último dia de vida. Muito bem. Então, para você que está acompanhando o nosso programa, você que está sintonizando o rádio agora, às 10h42, nós estamos batendo papo ao vivo com Manuel Ironides Rosa, Manuel Rosa, o ex-prefeito de Bastos. E você está percebendo, né? Quando a gente tem propósito e também a gente tem gratidão pelos nossos antepassados, as coisas vão fluindo naturalmente da melhor forma possível. Questão de gratidão, questão de conexão, questão de propósito. Agora, na condição de ex-prefeito, a gente quer saber do senhor o seguinte: como é que está sendo? Como é que é para o senhor ser o ex-prefeito? A gente percebe que o senhor não perdeu a conexão com a população bastense. Como que tem sido essa nova fase? Olha, eu estive há pouco mais de uns 10 dias atrás, lá em Botucatu, conversando com um amigo meu, o deputado João Cury. Sim. E ele falava assim: olha, você não é prefeito, mas você não se desligou do compromisso da comunidade. E eu falo assim, a gente que tem a honra de ser prefeito de uma cidade, você leva para o resto da vida esse título. Você leva para o resto da vida essa missão de atender as pessoas. Eu continuo atendendo todo mundo do mesmo jeito, eu só não tenho mandato. Mas aquilo que é possível fazer pelas pessoas, eu estou estendendo a mão em todas as áreas. Às vezes as pessoas me encontram: ô prefeito, como é que você está? É isso mesmo. Ele nem é prefeito, mas está chamando de prefeito. Mas é por isso, uma vez prefeito, parece que sempre é prefeito. Sim. A gente vai ter que ter essa missão, sempre de portas abertas, coração aberto e mãos estendidas para aqueles que precisam. Foi assim. Me desliguei da prefeitura, continuo na minha vida privada, voltei para o Ministério do Trabalho, onde eu saio de Bastos todos os dias e vou até Marília trabalhar. Saio de casa às 6h30 da manhã, começo às 8h, saio de Marília às 5h, chego em casa às 6h30, 7h da noite para minha casa, né? Isso tem sido assim, me consome bastante isso, porque eu acabo me desligando um pouco das coisas da minha cidade. Então, eu tenho final de semana para estar com as pessoas, para conversar, para estar no meio deles, e para mim é uma alegria ir na vila, ir na zona rural, conversar com jovens, com crianças, com idosos, em todos os lugares, para que a gente não perca essa conexão. Eu gosto disso. Isso é a minha vida. Estar com as pessoas é a minha vida. Às vezes eu chegava, Máximo, na casa de uma pessoa muito humilde lá na vila, sento assim no batente da porta, a pessoa: prefeito, pelo amor de Deus, senhor, aqui na minha casa. Quantas vezes eu fui lá para tomar café, levo o pão com mortadela, ela faz o café, a gente bate papo, porque a gente tem
sintonia de vida. Isso. Eu sempre falo, o grande prefeito é aquele que tem qualidade nele e na equipe para fazer entrega, para fazer gestão. Mas ele tem que ter nele um perfil de sensibilidade para entender onde estão as dores das pessoas, ele olhar essas dores como sendo dele e tentar melhorar ou diminuir pelo menos essas dores. Eu acho que isso a gente pôde fazer do primeiro ao último dia do nosso mandato, e agora, mesmo sem mandato, a gente está aí, né, nos colocando a serviço da nossa comunidade. Muita gente fala assim, e aí, vai ser candidato a prefeito de novo? Eu falo E assim, aí? né? E aí, prefeito? E aí, prefeito, né? Eu falo assim, a cidade tem um prefeito, tem uma equipe cuidando. Tem. E a gente torce muito para que dê certo. Isso. Porque a gente trabalha pelo bem da nossa cidade. E eu falo sempre assim, é a população e Deus que sabe qual é o meu futuro, o que me espera no futuro. Se isso estiver programado lá na vontade dele e no coração das pessoas, eu não vou me negar a isso. Claro. Mas eu estou sendo cidadão, Isso. apenas cidadão, um pai de família, um amigo de todos, e eu quero curtir muito esse momento, porque minha vida, foram mais de 30 anos dedicado à vida pública. Sim. Hoje eu estou tendo uma vida privada, vamos dizer assim, de volta, e tentando ser o que a gente quase não era, né? Ter tempo para a gente, para os amigos, para as boas conversas, às vezes para o churrasquinho no fim de semana, para estar visitando um ou outro, mas assim, quem entra na política, o pessoal fala assim, entra na política por causa dos amigos, não sai por causa dos inimigos, dos adversários. Eu digo que não. Entra na política pelos amigos, não sai dela nunca mais se você tiver ideal, objetivo e sonho. Onde há vida, há que se ter sonho, e onde há sonho, há que se ter disposição em realizá-los. Muito bem. Um outro ponto que eu esqueci aqui de abordar, falando ainda dessas questões que o senhor é povo, que o senhor gosta realmente da massa, né? Tem esse coraçãozão muito grande, e parabéns por isso, né? Glória a Deus. O senhor também implantou, na época que o senhor estava na gestão municipal, aquele projeto, o prefeito no seu bairro. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desse ponto, que também foi muito interessante isso aí, prefeito. Verdade. Nós criamos esse projeto, fizemos várias reuniões nos bairros, a gente levava o prefeito, todos os secretários municipais, em dia e horário estipulado, montava uma estrutura para ouvir a população. Porque nem sempre a população tem tempo de ir no gabinete do prefeito. Às vezes vai e o prefeito não está, o prefeito está viajando. E o prefeito não é para ficar no gabinete mesmo, ele tem que buscar soluções para os problemas, mas tem que ter uma equipe que atenda. Quando isso não acontece, fica difícil. Então, a gente, com muita alegria, íamos nos bairros, e isso aí fez uma diferença muito grande, porque as pessoas ainda vivem no Brasil aquela ideia de que o político passa de 4 em 4 anos. E, infelizmente, tem sido assim. Nós quisemos fazer diferente. Aquilo que as pessoas não podem chegar até mim, eu vou até ele. E era uma alegria a gente ir nos bairros, conversar com criança, com jovens, com adolescente, cada um tinha os seus pedidos, e a gente, na medida do possível, já despachava positivamente ali, sim, sim, não é não, não adianta ficar enrolando. Outras coisas levávamos para as equipes trabalharem a médio e longo prazo sobre esses pleitos, e as coisas acabavam acontecendo a contento. Isso foi para nós um motivo de grande alegria, o projeto Prefeito no Bairro. Eu me lembro muito bem, e realmente, de fato, quando falava, o prefeito vai estar na praça tal, era um movimento, inclusive economicamente falando, né? Porque aí vinha os pipoqueiros, vinha o algodão, movimentava, né, prefeito? O espetinho. Não era o espetinho, né? Eu lembro, movimentava muito. E nós fizemos muito isso, viu? Sim. Como projeto de desenvolvimento econômico, nós não barramos em 8 anos nenhum pedido que chegou no gabinete. Eu quero montar um carrinho de pipoca, um carrinho de pastel, de espetinho, de tudo. Nós aprovamos tudo para as pessoas sobreviverem. Legal. E um outro ponto também que a gente pode abordar aqui foi a questão da ampliação e melhoria ali em volta do recinto de exposições para as pessoas poderem fazer a caminhada com mais tranquilidade, né, prefeito? O senhor melhorou muito aquilo lá. Isso. Na nossa pista de caminhada, né? Isso. Estava mal iluminada, estava detonado o piso, que foi feito na época pelo prefeito Natalino, acho que foi o Tubinho que fez aquilo lá. Depois não tinha conservação. Fizemos ali e hoje, olha,
Às vezes, 3 da manhã, 4 da manhã já tem gente andando. Sim, sim. E vai até altas horas. Sim. É o dia inteiro, praticamente, tem pessoas caminhando ali, cuidando da saúde. Assim como ali, Máximo, nós colocamos várias academias nos bairros da cidade. Então, a gente vê essas academias montadas, as pessoas se exercitando. É uma cidade, uma comunidade em movimento. E isso melhora a saúde. Eu sempre falo assim para o pessoal da melhor idade, eu já estou também, né? Uhum. Já passei dos 60. Eita. Eu falo assim, quando eu encontro as pessoas fazendo exercício, é um belo sinal, porque eu não as encontro na fila dos médicos. Né? Então, com esse pensamento, nós fizemos esses investimentos para moldar um novo jeito de viver, uma nova forma, as pessoas se movimentando muito mais e buscando muito mais saúde. É isso que nós precisamos que acrescente. Antes de colocarmos aqui uma vírgula no nosso bate-papo, não um ponto final, eu gostaria que o senhor comentasse também a importância, né, que o senhor deu e a preocupação com os produtores rurais, com os granjeiros em relação, né, a muitas coisas, né, a questão de implementos que o senhor adquiriu e também a questão das melhorias nas estradas vicinais. Né? Gostaria que o senhor comentasse sobre isso também. Máximo, eu acho que inauguramos um novo tempo de bom relacionamento com quem produz riquezas em Bastos, com a classe trabalhadora, operária, vamos dizer assim, aqueles que botam a mão na massa, com todo respeito, até pela minha função profissional do Ministério do Trabalho, conhecendo essa realidade, né? Por exemplo, médico nas empresas. Nós montamos um ônibus que levava médico e dentista para atender os trabalhadores das granjas. Isso mesmo. Né? Foi mesmo. Nunca se pensou nisso, nós fizemos isso. Então, esse respeito nosso com quem trabalha, quem mora na zona rural, sempre foi um norte. Inauguramos um tempo de melhor relacionamento com o sindicato e com os granjeiros, com os produtores rurais, que precisam do apoio de máquina, de equipamentos, nós nunca faltamos isso, mas também um apoio logístico de representação política da nossa economia. Quantas viagens com o pessoal da avicultores para São Paulo, na Secretaria de Agricultura, no Palácio, na Secretaria da Fazenda, para discutir do imposto a programas de melhoria para as cidades. Por exemplo, foi pensando assim que nós conseguimos, do setor da sericicultura, uma mesa dentro da Secretaria de Agricultura para discussão da sericicultura no estado de São Paulo, a partir de Bastos. Bastos entrou na rota de desenvolvimento da seda mundial. Bastos passou a fazer parte, entre 8 cidades do mundo, na rota mundial de seda. Bastos passou a fazer parte. Defendemos muito a participação de Bastos em Brasília com os nossos deputados, especialmente aqueles que faziam parte da Comissão de Agricultura, no sentido de que olhassem o ovo, olhassem o nosso produto principal como sendo um produto que é rico em proteína, e que faz parte da mesa de todos os brasileiros. Olhar quem produz ovos em Bastos e no Brasil inteiro com muito mais respeito. Nós nunca tivemos, assim, de fato, em Brasília, uma grande representação da avicultura. Isso é um projeto que está em construção e precisa continuar em construção. Eu falava sempre, e falo ainda para os nossos granjeiros, vocês precisam ter representante firme em Brasília, que bata na mesa. E fala, não, aqui o ovo tem representante, nós estamos aqui defendendo, não é o granjeiro só, defendendo a produção da proteína mais rica e mais barata depois do leite materno que nós temos à disposição. Não adianta só ser a capital do ovo, esse ovo tem que ser valorizado. A gente vive um conflito no Brasil, né? Rapaz, o governo trabalha para reduzir preços, muitas vezes, aí importa produtos, leite e outros mais. Aí quem produz reclama porque o preço está baixo. Se o governo não investe, né, para trazer, o preço sobe. E nós precisamos desse equilíbrio, pagar um preço justo para quem produz leite, para quem produz mel, para quem produz ovo, para quem produz hortaliças. O homem do campo precisa ser respeitado e receber do governo do estado, do governo federal, uma condição tal qual lhe permita a desenvolver cada vez mais a produção. Eu sempre falei assim, não adianta só o prefeito lutar para receber um trator do governo. Isso a prefeitura pode até comprar, mas nós precisamos levantar a nossa região de volta, que já foi a maior produtora de café, de algodão,
E eu vejo assim com alegria o amendoim crescendo e outras culturas mais, mas nós precisamos levantar a nossa região, eu estou falando agora de região da Nova Alta Paulista, para olhar o seguinte: nós produzimos alimento, esse alimento que nós produzimos, parte dele é para exportação, parte dele é para consumo local. Olhar bem isso e desenvolver políticas de Estado, políticas do governo federal e do governo do Estado, no seguinte: a pessoa que produz precisa ser valorizada e respeitada, desde a condição de produção até o preço de entrega final desse produto. Foi isso que nós fizemos na nossa gestão, graças a Deus, um bom relacionamento, e isso deu muito certo. Muito bem. Eu gostaria que o senhor falasse também a expectativa que o senhor tem para o futuro de Bastos, né? E como é que o senhor acha que a cidade pode se tornar um lugar cada vez melhor de se viver, porque o senhor está em duas condições, né? O senhor está na condição de munícipe e também na condição de prefeito, né? Então, o senhor tem um olhar diferenciado em dois ângulos. Sim. Então, eu gostaria que o senhor deixasse esse ponto também para nós. Você, antes de abordar isso, eu vou retomar essa questão do apoio ao agricultor. À vontade. Porque nós fizemos obras de investimentos de infraestrutura fundamentais. Aqui nós estamos em Parapuã. Sim. Essa ligação asfáltica de Bastos para Parapuã para Rinópolis, foi um projeto que iniciou lá em Bastos, com apoio também do prefeito de Parapuã e de Rinópolis, mas que mudou a vida das pessoas, Sim. Trouxe desenvolvimento. Então, o asfalto, as obras estruturais que fizemos na cidade, o recapeamento urbano e recapeamento rural, a iluminação de LED em toda a cidade de Bastos, que deu uma nova beleza, mais segurança para todos, tudo isso fez parte de uma grande infraestrutura pensada nas pessoas da cidade e também no homem do campo, né? Você me perguntou assim, como é que a gente vê a expectativa do hoje, mas do amanhã. Isso. Tem coisas que eu vejo com lamento. Sim. Né? Por exemplo, eu imagino, e a gente fez isso acontecer, uma gestão não pode ser de divisão. Ninguém é prefeito de um grupo só. Nós somos prefeito de uma cidade. Temos que olhar todos, aliados e adversários, com o mesmo respeito. A gente não pode ver, eu não gostaria, e às vezes a gente vê hoje, por exemplo, vários servidores de Bastos reclamando da perseguição política, né? Gente afastada da sala de aula, outras pessoas que foram exoneradas, Bastos sendo denunciado no Ministério Público do Trabalho por perseguição política, por tantas outras coisas. Então, não se faz uma gestão de uma cidade boa sem a fundamental participação dos servidores. Eles precisam estar motivados, trabalhando nesse empenho. Então, como é que eu imagino a nossa cidade, o que a gente espera para o futuro? Humanização em todos os atendimentos. Investimentos fundamentais nessa continuidade, nessa esteira de infraestrutura. Atrair novos investimentos para a cidade. A gente sabe que isso é complicado, é difícil, mas nós precisamos revelar a cidade de Bastos como sendo um local propício. Na época, eu fui para o Japão para apresentar essa visão da nossa cidade. Começamos o entendimento com o pessoal da China, né? Para olhar Bastos como sendo um cenário propício para investimentos. Então, penso que essas ideias não podem parar. O investimento na educação para que nós passemos a formar gerações novas com a mentalidade desenvolvida, mas com senso crítico presente. Saúde de qualidade precisa realmente ser garantida para a nossa gente. A nossa cidade bela, bonita, bem cuidada, não só Bastos, mas todas elas. Tem um escritor, Rubem, ele fala assim: cuidar de uma cidade é como cuidar de um jardim. Eu tenho que cuidar da minha cidade como sendo um jardim, uma extensão do jardim da minha casa como prefeito. Se eu cuido bem do jardim da minha casa, eu quero cuidar bem do jardim da casa do vizinho, do outro, porque o complexo todo junto fica maravilhosamente belo. Então, penso que nós podemos, e há tempo para isso, o recurso é escasso, mas nós temos que saber bater nas portas certas para garantir uma cidade de desenvolvimento pleno, com saúde de qualidade, com investimento numa infraestrutura de todos os níveis que garanta acessibilidade a todos, mas também qualidade de vida, com educação promissora para um futuro melhor, com assistência digna para todas as pessoas que precisam, e são muitos os que precisam, com o esporte sendo levado a sério para garantir àquele que já está lá, numa certa idade, o lazer, mas para a criança uma expectativa de se profissionalizar dentro daquele esporte. Eu estava vendo com alegria agora
as Olimpíadas de Inverno de Milão, né? Brasileiros competindo. Gente, como é que pode brasileiro competir no gelo se não tem nem gelo no Brasil, né? Nem faz frio quase. E eles estão lá. Olha, assim, é nessa hora que o investimento público é fundamental para que os potenciais aconteçam. Então, penso e quero muito que a nossa cidade chegue um dia a isso que nós sonhamos, e eu continuo sonhando. Muito bem, doutor. Agora, Manuel, existe alguma pergunta que o Máximo não fez e, de repente, o senhor gostaria de acrescentar algum ponto? Máximo, esse ano é um ano de eleição, né? É um ano de eleição. Vamos falar sobre ela? Bora. Eu falei isso em Oswaldo Cruz semana passada para uma amiga que estava lá. Eu estava na loja dela e eu falei assim, e falei isso também numa reunião que a gente sempre está com pessoas lá em Marília. Nós precisamos olhar o país como um todo. Nós somos todos irmãos. Não existe uma de dividir o Brasil entre direita e esquerda. Nós precisamos olhar nos olhos das pessoas e falar: meu amigo, minha amiga, eu estou aqui do seu lado. Esquecer de tudo isso. Esse é no ano de eleição e nós precisamos estar unidos por bem do Brasil. Não é para o bem dessa ou daquela ala, não. Isso não leva a lugar nenhum, só acaba nos afastando. Norte contra sul, rico contra pobre, pobre contra rico, preto contra branco, né? Direita contra esquerda, isso tudo é secundário. Nós precisamos olhar nos olhos da pessoa e falar: meu irmão, minha irmã, eu estou aqui. Eu tenho um mandato, eu posso fazer ele ser melhor para a sua vida. É a hora da nossa região pensar que nós não temos aqui na região de Marília, na região de Bauru, na região de Araçatuba, na região de Presidente Prudente, nós não temos nenhum deputado federal eleito na nossa região. Cada deputado federal tem mais de 70 milhões de emenda, e esse dinheiro acaba chegando somente algumas gotinhas aqui nas nossas cidades. Por que será? Nós precisamos entender esse voto em pessoas que olham a gente, que conhecem a gente pelo nome, que sabe quem somos nós, que tem compromisso com a nossa região. Por isso, a nossa região precisa pensar muito esse ano, porque é um ano decisivo, que nós podemos evoluir muito ou cair muito. E eu estou no time que gostaria de fazer com que essa região crescesse muito. Então, esse é um assunto que eu acho que precisa ser colocado pela grande mídia, pela imprensa, para conscientizar as pessoas. Olha, nós podemos mais, nós queremos mais, nós podemos mais, vamos fazer isso junto, né? Esquece de partido político, né? Porque no frigir dos ovos são quase todos iguais, as ideologias existem, mas o que coloca o pão na mesa de quem come não é uma ideologia, é o trabalho suado de cada um, e isso nós precisamos valorizar. Pensar que esse é um assunto que precisa realmente ser comentado. Criar uma consciência nas novas gerações, que precisam se empenhar, né? As novas gerações precisam olhar todas as oportunidades que aparecem. Nós estamos vivendo num país que está se desenvolvendo tecnologicamente e que o nosso povo, muita gente não está acompanhando. E isso vai lá na frente gerar um grande problema. Existem pesquisas que falam que daqui mais 20 anos o emprego vai ser uma das coisas mais escassas que tem. E como é que nós vamos buscar o nosso alimento, a nossa sobrevivência? Somente com qualificação. Então, nós precisamos qualificar a nossa gente, nós precisamos nos autoqualificar para os tempos novos que virão, que nós não sabemos quando chega e nem como chega. Então, esse é um alerta que eu acho que nós devemos ter mesmo. Olhar a nossa região como sendo uma região produtora de riqueza, mas também uma região consumidora de bens, para atrair investimentos de outros lugares, do Brasil e do mundo aqui, para que o produto seja feito aqui, gere emprego, renda, desenvolvimento aqui, e a gente possa consumi-los num preço mais barato. Então, pensando em região é isso. Pensando em país, também eu acho isso. E olhar, eu sonho com a nossa cidade de Baços, Máximo, capaz de entregar tudo aquilo que nós deixamos engatilhado, né? Obras que nós deixamos em andamento, obras com dinheiro na conta, obras que só falta quase nada para finalizar, que a nova gestão faça isso. Pegamos uma cidade com problemas e entregamos uma cidade com, na conta da prefeitura, mais de 13 milhões de saldo positivo. E não sou eu que digo isso. O balanço da prefeitura, assinado pela gestão atual, é quem diz isso, está lá para comprovar. Mais de 13 milhões nas contas da prefeitura para que a gestão possa investir naquilo que poderia ser investido em 2025. Rogo a Deus que não só Bastos, mas que todas as cidades se desenvolvam
naquilo que tem de potencial. E que a nossa gente toda possa olhar, se abraçar e dizer: nós moramos numa região muito boa. Ter orgulho das cidades e da região que nós vivemos. Por questão de compromisso, eu gostaria de continuar esse bate-papo muito saudável e gostoso com o Manuel Rosa, mas ele também tem os compromissos dele. E para a gente colocar uma vírgula e não um ponto final no nosso bate-papo, que o senhor deixasse uma mensagem à população que está nos acompanhando agora, ouvindo pelo rádio e pela internet. Um grande abraço às pessoas de Bastos e da região. Por exemplo, tem um amigo que me ligou ontem: vou estar te acompanhando, são vários. O Peixe, né? O Gerry, o Valdeci, o João Antônio, né? Se eu for nomear aqui, vou passar um bom tempo falando o nome das pessoas que estão nos acompanhando lá, que, por certo, vão compartilhar as imagens que eles estão recebendo. Exato. Mas dizer assim: ao povo de Bastos, a minha eterna gratidão. Se eu sou o que sou, devo a Deus, à minha família, aos meus amigos e à população de Bastos. E a ela eu vou dedicar até o último dia da minha vida o meu melhor. Para a nossa região, do mesmo jeito. O meu respeito, né? Eu nasci na região, sou daqui, quero ver isso aqui ser transformado, não como falava no passado, que era o corredor da fome. Nós somos um corredor de prosperidade. E todos nós, brasileiros, paulistas do interior, do oeste paulista, precisamos vestir essa camisa, né? Vestir essa camisa. Eu tenho orgulho da cidade que eu moro, eu tenho orgulho da região que eu moro, eu quero continuar vivendo aqui. Porque muitas vezes o que empobrece uma cidade, Máximo, é: meu filho forma numa faculdade, vai ser médico. Que perfeito. Só que ele vai ser médico em São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto e em outras cidades maiores. Nós exportamos para outros lugares os nossos grandes talentos, que se ficassem aqui, poderia desenvolver a nossa região muito mais. Mas por falta de oportunidade regional, eles acabam indo para outros lugares. Sim. E aí, nós não podemos nos transformar numa região de dormitório, onde as pessoas envelhecem e ficam. Toda a força de trabalho de todas as idades precisam estar aqui, porque aí sim nós seremos completos. Então, rogo a Deus que abençoe a nossa emissora aqui. Amém. Né? Amém. Abençoe esses microfones para que eles continuem levando verdade, levando compromisso, levando desenvolvimento, levando uma boa mensagem que você e outros profissionais aqui atuam. Amém. Rogar a Deus que abençoe a nossa região, a nossa cidade de Bastos, todas as pessoas que nos acompanham e aquelas que não nos acompanham, que estão em vários países do mundo, porque isso está sendo visto lá no Japão, para você ter uma ideia, Sim. né? A todas elas, assim, que a bênção de Deus seja derramada abundantemente na vida de cada um e que a gente possa ser realmente viver assim como se fôssemos um irmão fraterno, se preocupando com o problema do outro, que o problema de um é o problema de todos. E aí a gente vai aprender, finalmente, a ser muito mais feliz. Às 11h07, falamos ao vivo com o ex-prefeito de Bastos, Manuel Ironides Rosa, pessoa espetacular. Manuel, mais uma vez agradecemos vossa presença, querido, e os microfones aqui da nossa casa sempre estarão à vossa disposição para um futuro breve. Muito obrigado, bom dia a todos, que Deus abençoe. Obrigado. 11h08 agora. Continue na sintonia. Daqui a pouco tem muito mais.